Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu quero agradecer a cada um de vocês que parou um pouco para meditar e refletir a palavra do Senhor. Eu já peço no início desse vídeo perdão, porque hoje minha voz não está 100%, mas já estou cuidando disso. E não queria, por isso, deixar de compartilhar com vocês desse momento tão importante que é refletir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, do versículo 18 até o versículo 21. Acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como uma semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus está falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Esse era um dos assuntos principais na boca de Jesus, na pregação de Jesus, no anúncio da boa nova. Jesus falava muito sobre o Pai e falava muito sobre o reino do Pai, o reino de Deus. E como se trata de algo muito grandioso, Jesus sabia que se ele fosse falar de uma forma muito mística, muito contemplativa, muito espiritual, as pessoas não iriam entender. Então Jesus compara, usa histórias, usa exemplos do dia a dia daquelas pessoas. E Jesus então compara o reino dos céus a 2 elementos muito simples, aparentemente às vezes talvez até insignificante, mas que possuem uma grande força, um grande poder, que é a semente e o fermento. A semente e o fermento. Gente, veja só. Jesus não compara o reino dos céus a algo muito ostensivo, algo muito grande, mas algo muito simples. Uma pequena semente que trabalha ali no escondimento da terra, a gente nem vê, mas que quando cresce, ela produz frutos, ela se torna grande, como diz aqui, um grãozinho de mostarda, menor do que um caroço de arroz, é capaz de fazer brotar uma grande árvore e ali as aves vão fazer os seus ninhos. Ou seja, vai servir para dar frutos, vai servir para como lugar onde as aves fazem os seus ninhos, vai também ser sombra para quem precisa de uma boa sombra, enfim, vai ser bom no mundo, vai fazer a diferença no mundo. E assim é o reino dos céus. Às vezes a gente acha que só foi bom se foi muito. Ah, aquela live não foi boa porque não tinha muita gente. Aquela missa não foi muito boa porque não deu muita gente. Aquele evento não foi bom porque não deu muita gente. Isso é a lógica do mundo, gente. Veja só, Jesus compara o reino dos céus a algo muito pequeno, mas que alcança e atinge uma grande proporção. Mas isso acontece de forma muito lenta. Uma semente, ela não cresce do dia para a noite, ela vai crescendo aos poucos. E aí, num determinado momento, ela alcança toda a sua potencialidade. Assim também é o fermento. Você pega ali uma pitadinha de fermento e joga num bolo, joga num pão, e aquele pouquinho de fermento ele se espalha na massa, mas quando você vê, ele faz o bolo crescer, ele faz o pão crescer, ele faz aquela receita ali que você está fazendo ganhar uma grande proporção, a proporção devida para se tornar saborosa, para se tornar deliciosa. Então, não vamos pensar que Deus age na nossa vida somente de uma forma ostensiva, grandiosa. Não, Deus gosta do simples. Deus prefere, na verdade, o simples. Veja, quem já imaginava que o Filho de Deus fosse nascer de uma jovem tão pobrezinha, de uma cidade tão pobrezinha que era Nazaré?
que o Filho de Deus iria nascer num curral de animal, um estábulo de animal, ali dentro de um manjedouro, o lugar onde os animais comiam. Que ele iria vir a nós de uma forma tão simples, tão humilde, andando a pé ou andando de jumento, escolhendo os mais simples, os mais fracos, os mais limitados, morrendo de uma forma tão vergonhosa em uma cruz. Quem podia imaginar? Mas Deus, ele age assim, ele age nos contrários, ele age no simples. Então que a gente possa alargar os nossos olhos, alargar o nosso coração para perceber que no simples está a beleza, que no simples, o simples guarda uma grande potencialidade e que às vezes a gente desconhece. Por quê? Porque não valoriza. Deus, ele é simples. Veja, a semente e o fermento são algo que trabalha de forma muito discreta, né? Às vezes pode até ser de uma forma escondida. Às vezes você vê um artista fazendo tanto sucesso e você não imagina quantas pessoas estão por trás para fazer aquele artista fazer sucesso. Às vezes você vê um determinado filme, um determinado programa, e você não sabe quantas pessoas trabalharam para aquilo desse certo. Às vezes a gente vai num restaurante e a gente diz, nossa, que comida gostosa, que ambiente legal, e você não... O restaurante ganha o nome, mas você não sabe quem estava lá de fato preparando a comida. Quem de fato foi lá ornamentar e fazer aquele ambiente ser agradável. Às vezes a gente não valoriza. E muitas vezes foram as pessoas mais simples. As pessoas que se doaram, que se entregaram para aquela comida ser deliciosa, para aquele ambiente ser agradável. Então que a gente aprenda a olhar para os bastidores. Aquilo que é a semente, aquilo que é o fermento que embeleza o mundo. E a gente valorizando, com certeza, a gente vai também saborear a beleza dessa simplicidade. Deus é simples. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça aqui o seu comentário, porque isso ajuda cada vez mais a palavra chegar a muitos corações. Agradeço de coração. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.